Nunca deixe o diabo tirar isso de você. O inimigo pode, irmão, e ele vai usar pessoas para tentar diminuir você, para tentar colocar você fora daquilo que é o plano de Deus para a sua vida. Mas você tem que se lembrar, eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Lá no Salmo de número 119, vamos lá rapidinho, livro de Salmos, capítulo 119, nós vamos ler o versículo 160. Eu mostrei essa palavra ontem, eu estava ministrando ontem aqui para os jovens da igreja, e eu mostrei esse versículo para eles. Para eles eu preguei uma outra mensagem. Aqui para vocês eu vou trazer um entendimento que Deus me deu para essa reunião. Amém? Salmo 119, verso 160. Está escrito assim, 160, diz assim: a tua palavra é a verdade, desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Olhem para mim, irmão. Tudo que Deus determinou, tudo que Deus falou, irmão, não vai cair. Porque a palavra de Deus, desde o princípio, ela é a verdade, e tudo que Deus falou vai permanecer para sempre sendo a verdade. Amém? Não importa, olhe para mim, não importa o tempo que você esteja vivendo, o momento que você esteja vivendo. Talvez você está passando uma luta muito grande. Você está passando por uma crise na tua vida. E essa crise começa a fazer você pensar, eu acho que eu sou isso mesmo, acho que eu sou pobre. Ou então você está passando uma luta, uma crise na família, vai ver que eu não nasci para ser feliz no casamento. Vai ver que eu não nasci para ser feliz na vida sentimental. Que os meus filhos só vão me dar tristeza mesmo. Eu só nasci para ser pai de gente esquisita, não. Não é, olha para o pastor, não é a crise, não é o momento, não é a luta quem diz que você é. A verdade, olha para mim, a verdade não é o momento que você está vivendo. A verdade não é a situação que está diante dos seus olhos. A verdade é a palavra de Deus. Amém? Vocês estão entendendo? A verdade é a palavra de Deus. Lê de novo, ó. A tua palavra é a desde o princípio. E continua. E cada um dos teus juízos, aquilo que Deus julgou e Deus disse, é isso, é assim. Cada um dos teus juízos dura para, irmão, para sempre. O que Deus falou não vai mudar. Você pode estar passando o momento mais difícil da tua vida, mas o que Deus falou continua sendo a verdade. A palavra dele vai se cumprir na sua vida. Tem um versículo que eu gosto muito, está em Hebreus capítulo 10, o versículo de número 7. Hebreus capítulo 10. Vamos lá, por favor. Essa palavra eu conheço ela há muitos anos, mas de uns anos para cá parece que ela se tornou outra coisa para mim, no dia que Deus me revelou. Hebreus capítulo 10, o versículo 7. Quem encontrou, diga glória a Deus. Está escrito assim, eu vou ler aqui pelo monitor. Ó. Hebreus 10, 7 diz: então disse, eis, aqui venho. Aí abre parênteses e diz assim: no princípio do livro está escrito de mim. Aí depois diz: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu gosto de ler esse versículo da seguinte maneira, olha para mim. Nós vamos ler primeiro tudo o que está fora do parênteses. Depois nós vamos ler só o que está dentro do parênteses. Amém? Nós vamos ler o que está antes e o que está depois, e depois nós vamos ler o que está dentro. Lê comigo, ó. Então disse, eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Vocês entenderam? Vamos ler tudo que está fora do parênteses. Vocês sabem o que é parênteses, né? Aquele negocinho assim, ó, que está ali. Esquece o que está dentro do parênteses agora. Vamos ler o que está fora. Depois nós vamos ler o que está dentro. Vai. Primeiro o que está antes e o que está depois. Então disse, eis, aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Quem quer fazer a vontade de Deus? Quem quer viver a vontade de Deus?
Quem quer viver os planos de Deus, diga eu quero. Como é que eu vivo, pastor, a vontade de Deus? Como eu faço a vontade de Deus? Agora vamos ler só o que está dentro do parênteses. Só o que está dentro, vai. No princípio do livro está escrito de mim. Que livro? O livro de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras Sagradas. Irmão, você tem que entender que a Bíblia fala de você. A palavra de Deus, ela não conta só a história do Abraão, do Isaac, do Jacó, do Davi, do Salomão, do Pedro, do Paulo. A palavra de Deus fala de mim. E tudo muda na sua vida no dia que você se encontra dentro da palavra de Deus. Sempre que eu leio esse versículo, para mim é muito natural. Eu lembro do que está escrito lá em João capítulo 1. Vamos lá, João, Evangelho de João capítulo 1. João capítulo 1, isso aqui é muito forte, pessoal. Alguns homens lá de Jerusalém foram até João Batista para perguntar quem João era. Eles queriam saber por que João batizava e por que tanta gente estava indo ter com João. Então, no capítulo 1, no versículo de número 19, está escrito assim: este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Versículo 28. E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem és, pois? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. 22. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos testemunho àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? 23. Esse aqui é o nosso versículo. Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que eu gosto é o que está no final. Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Igreja, João Batista, pelo que eu entendo, pelo amor de Deus, eu não quero pecar, mas pelo meu entendimento, João nunca teve a visita de um anjo. Deus não apareceu para João num sonho. João, você vai preparar o caminho para o meu filho. Eu entendo que João era um jovem, dedicado a Deus. E um dia ele estava lendo a Bíblia. Mais especificamente, ele estava lendo o livro do profeta Isaías. Isaías viveu 700 anos antes de João Batista nascer. 700 anos depois de Isaías, João estava lendo o livro dele e João viu lá: voz que clama no deserto, endireitai o caminho do... E quando João leu, João disse: esse aqui sou eu. Essa voz que clama no deserto é a minha voz. E o que João fez? João foi para o deserto. E ele começou a fazer o quê? Clamar. Ele começou a gritar: se preparem, o rei está vindo, endireitem o caminho. Você já ouviu aquela... Antigamente tinha uma marchinha, né? Acho que é até de carnaval, desculpa eu usar esse exemplo, mas dá para você entender. Sabe aquela coisa, abram alas? É mais ou menos isso. Abram caminhos, preparem. Por quê? Porque o rei vai passar. O rei está vindo, o Messias, o Salvador está chegando. Se preparem. João fazia isso. Ele foi para o deserto. João nunca pregou na praça, na rua principal de Jerusalém. João pregava no deserto, gritava: o rei está vindo. Um dia alguém passou pelo deserto. Passou no deserto, não tem ninguém, mas um dia alguém foi lá. E alguém escutou: peraí, parece que tem um jovem gritando, o que é isso? Chegou lá, olha, tem um rapaz lá gritando. O que ele está gritando? Ele está gritando que o rei está chegando. Esse chamou mais um. Esses dois chamaram mais outros dois. E em coisa de algum tempo, irmão, não sei quanto tempo,
havia uma multidão. As pessoas saíam de todas as partes para sentar no meio do barro, no meio da poeira, no meio do mato, para ouvir João pregando lá no deserto. João não passava a mão na cabeça de ninguém. João, a pregação dele era cajado. Ele olhava para as pessoas e dizia: vocês são raça de víbora, vocês são um bando de cobra. Quem disse para vocês que vocês vão escapar da ira de Deus? Confesse os pecados de vocês, se arrependam. João era assim, irmão. E o povo ia. Multidões. A ponto dos sacerdotes lá em Jerusalém ficarem assustados. Vamos mandar a gente lá para saber quem é esse rapaz, quem é esse jovem. O que ele é. Chegaram para ele: João, você é o Messias? Não, não sou o Messias. Então você é Elias? Também não sou não. Mas você é profeta? Não, acho que eu não sou profeta. Então quem você é? Eu sou a voz que clama no deserto, como disse o profeta Isaías. Irmão, mais uma vez, a Bíblia conta a história do Abraão, do Isaac e do Jacó, mas ela conta a sua também. Você tem que ler a Bíblia, mas você não pode ler a Bíblia como se você estivesse lendo um dicionário, uma enciclopédia. É a palavra de Deus, e ela fala de você, é a história da sua vida, amém? E em algum momento você vai se encontrar na palavra. Você vai ler: opa, aqui está escrito que eu sou mais que vencedor. Aqui está escrito que pelas feridas de Jesus eu fui sarado. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aqui está escrito: eu e a minha casa serviremos ao... Diabo, acabou para você. Não interessa que o meu filho está na droga, não interessa que o meu marido está no braço da amante, não interessa que o meu pai está na idolatria, que a minha mãe está na feitiçaria. Toda a minha família vai se converter. Eu verei todos eles sentados aqui servindo e adorando a Deus. Por quê? Porque está escrito que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí vem o que nós vimos lá no começo. A palavra de Deus é a verdade. A verdade não é o que os homens dizem de você. A verdade não é o que passa no jornal, nem no jornal da manhã, nem no jornal da noite. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Você tem que entender isso, irmão. Porque senão você nunca viverá a vontade de Deus. O diabo vai convencer você que você é pobre, que você é doente, que você é pecador, que para você não tem jeito, que você nunca teve nada na vida, que você nunca terá nada na vida, que a sua família nunca vai ter jeito. Ele vai convencer você. Porque você vai acreditar no que você vê, você vai acreditar nos tempos, nas estações. Não, meu irmão. Nós vivemos pela fé. A fé vem por ouvir a palavra, e a palavra de Deus é a palavra de Deus é a... Esse João Batista aqui, Jesus disse que ele foi o maior profeta. Jesus disse: nunca houve alguém que nasceu de mulher maior do que João Batista. Eu leio isso, irmão, até hoje, quando eu leio isso, eu fico arrepiado. Jesus estava dizendo que João Batista foi maior do que Moisés, maior do que Abraão, maior do que Davi. Foi maior. Porque Jesus mente, pessoal. Quem crê que tudo que Jesus falou é a verdade? Jesus, tudo que ele falou, irmão, Jesus é a própria verdade. Como ele poderia mentir? E Jesus disse: dentre os nascidos de mulher não há maior do que João Batista. Até aquele momento não havia outro maior. E o que João fez para ser tão grande? João leu a Bíblia e entendeu quem ele era. Você quer ser grande? Você quer ser grande? Eu não estou falando grande, irmão, para você ficar se exaltando. Ser grande para a glória de Deus. Ah, pastor, não existe isso. Existe. Jesus disse que no reino do céu tem maior e tem menor. Já preguei isso aqui para você. Ele disse que você pode ser o menor no reino do céu e que você pode ser o maior. Como eu faço para ser o maior? Você tem que se encontrar na palavra. Você tem que ler a Bíblia e entender o que a palavra de Deus fala para mim, fala para você. Eu tenho que ler e entender o que ela fala para mim. Você precisa ler e entender o que ela fala para você. E você tem que entender: o que está escrito aqui é a verdade. E meu irmão, quando você entender, não deixe ninguém convencer você do contrário. Não deixe ninguém diminuir você. Não permita que ninguém diminua o plano de Deus, a obra de Deus na sua vida. Amém, igreja? Não permita, irmão. Eu lembro, pessoal, que há muitos anos eu estava começando, eu era jovem, garoto ainda.
O meu sonho, desde que eu comecei a servir a Deus, o meu sonho foi fazer a obra, fazer o que eu estou fazendo hoje. E uma pessoa, irmão, que devia ter me abençoado, uma pessoa que devia ter sido usado por Deus para me abençoar, olhou para mim e disse assim: você nunca vai ser ninguém. Falou para mim. Você nunca vai ser pastor. Se você chegar a ser pastor, você vai ser pastorzinho. Eu escutei isso, irmão. Só que glória a Deus, olha para mim, olha para o pastor. O veneno no copo não é perigoso. O veneno na garrafa não faz mal. O veneno faz mal quando você ingere. Amém, irmão? Amém? O problema não é o que as pessoas falam, o problema é se você aceita, se você acredita. Eu saí do escritório daquela pessoa falando assim: está amarrado em nome, eu sei que Deus me chamou, eu sei que Deus tem uma obra na minha vida. Amém, irmão? O diabo vai usar muita gente para falar: ih, você não consegue não, rapaz, você sonha demais. Lembra do José? Quem lembra do José? Olha para o irmão e fala: o Zé. Tirando a brincadeira, o José, irmão, da Bíblia, filho de Jacó. Ele contou para os irmãos dele, para o pai, contou: eu tive um sonho. Eu sonhei que o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante de mim. Os irmãos dele deviam dizer o quê? Ô José, glória a Deus, você vai ser grande. Os irmãos ficaram com inveja. Sonha que é de graça. Toda vez que os irmãos dele viam ele, falavam: ah lá o sonhador vindo. Irmão, vai ter gente que vai ser assim com você. E lá vai o sonhador, ela está dizendo que um dia vai ser rico, que um dia vai ser grande dizimista da igreja. Está dizendo que um dia vai ser obreiro, que um dia vai fazer a obra, que um dia vai viajar, que não sei o quê, que vai ter casa própria. Irmão, o diabo vai usar pessoas para fazer isso, irmão, para tentar diminuir você. Mas por que isso, irmão? Porque elas não estão no mesmo nível que você. Você está no nível da fé, Deus falou com você, diga amém. Os outros não entendem. Eles vão entender quando eles verem acontecer na sua vida, diga glória a Deus. Aí eles vão acreditar. Mas não vai acontecer se você não crê naquilo que Deus está falando. Se você não crê na palavra. Você que tem que entender e crer que a palavra de Deus é a verdade. Não deixe ninguém roubar isso de você. Se der tempo, eu quero mostrar 2 exemplos na Bíblia. Um eu tenho certeza que vai dar para mostrar. Vamos para Números. Palavra que todo mundo aqui conhece. Números capítulo 13. Começando no verso 1, no versículo 1. Números capítulo 13, versículo 1. Se der tempo, eu mostro os 2. Se não der, eu mostro um. Números capítulo 13, versículo de número 1. Quantos acharam aí? Digam glória a Deus. Está escrito assim, ó. E falou o Senhor a Moisés. Olha para mim. Deus falou com Moisés. Mas Deus falou comigo e Deus falou com você também. A palavra de Deus é para nós. Diga amém. O que Deus falou para Moisés? Verso 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual maioral entre eles. Olhe para mim. Deus mandou que Moisés pegasse 12 homens para entrarem e espiarem a terra, para trazerem ao povo a novidade da terra. Só que antes de Deus falar para Moisés: pega esses homens, olha o que Deus diz, versículo 2, ó. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Por favor, lê em voz alta agora. Que eu hei de dar aos filhos de Israel. Vamos voltar lá no começo. A palavra de Deus é o quê? Ela é a... Deus mente? A palavra de Deus é o quê? Deus disse a Moisés: envia homens para espiar a terra. Que terra? A terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Deus já tinha dado a terra para eles. Deus já deu a bênção para você, meu irmão. Tem uma terra preparada para nós. Lá no céu existe um lugar para mim. Diga glória a Deus. É só para mim, irmão? Eu vou ter algum de vocês aqui como vizinho lá? Quem vai ser meu vizinho? Deixa eu ver. Vocês podem me visitar lá no céu, viu, irmão? Lá na minha mansão celestial, lá onde eu vou morar. Posso visitar você lá também? Posso?
Olha aí pro irmão e vê se ele está com cara de que você vai ser bem-vindo na casa dele. Olha aí. Olha para mim, irmãozinho. Existe um lugar preparado para nós no céu. E aqui nessa vida, pastor, aqui é só derrota? Não, aqui é só vitória. Luta sim, derrota não. Em todas as coisas nós somos mais. Existem bênçãos de Deus preparadas para nós aqui. É a palavra de Deus que promete, que garante. Aqueles homens foram 12. E não foram quaisquer homens. Deus mandou que Moisés mandasse os maiorais. Eram para ser, irmãos, homens de visão. Homens fortes, valentes. E foram os 12. Durante 40 dias eles andaram dentro de Canaã, vendo a terra. Entraram no meio das cidades, passaram para ver como era a terra. Depois de 40 dias eles voltaram. Vamos para o versículo 27. Capítulo 13, verso 27. Aqueles homens voltaram e disseram assim, e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Olhem para mim, meus irmãos. A terra era boa. Eles voltaram depois de 40 dias e disseram: verdadeiramente a terra mana leite e mel. Deus falou a verdade. Deus disse que a terra é boa e a terra é boa. Trouxeram provas. Trouxeram do fruto da terra para mostrar a Moisés e mostrar ao povo que Deus tinha falado a verdade. Infelizmente, olha o que aconteceu depois. Verso 28. O povo, porém, que habita nesta terra é poderoso. As cidades fortes e muito grandes. E também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram uma raça de gigantes. Versículo 29. Os amalequitas habitam na terra do sul, os heteus, jebuseus, amorreus habitam na montanha, cananeus ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Eles começaram a falar: não vai dar para a gente conquistar a terra. A terra, ela é habitada e os moradores são homens grandes, as cidades são fortes. Nós vimos ali inimigos poderosos. Quando eles começaram a falar isto, um homem de Deus fez eles pararem, fez eles se calarem. Olha o Caleb, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Meu irmão, Caleb chegou e falou: gente, parou essa conversa aí. Se Deus falou, nós vamos conseguir, vamos subir com ânimo, porque essa terra será nossa. Mas olha o que diz o versículo de número 31. Porém os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E a Bíblia diz que eles começaram a infamar, falar mal da terra, que Deus havia dito: nós não vamos conseguir. Essa terra é terra que consome os seus moradores. Começaram a falar esse tipo de coisa. Eu disse para você agora há pouco: o veneno no copo não faz mal nenhum para mim. Mas se eu ingerir, se eu aceitar, ele me destrói, ele me mata. Olha o capítulo 14, o versículo 1. Então levantou-se toda a congregação, alçaram a sua voz e o povo chorou naquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: se morrêramos no Egito, na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. E por que nos traz o Senhor a essa terra para cairmos à espada, para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Olha o absurdo agora. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? 4. E diziam uns aos outros: levantemos um capitão e voltemos ao Egito. Vocês conseguem acreditar?
Vamos voltar para o faraó e perguntar se o faraó aceita a gente como escravo de novo. Por quê, pastor? Porque eles aceitaram a palavra daqueles homens. E porque, principalmente, eles esqueceram o que Deus tinha falado. O que é que Deus tinha falado? Capítulo 13, versículo 1. Vamos ler de novo. Capítulo 13, nós lemos, mas vamos ler de novo. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, 2. Envia homens que espiem a terra de Canaã. Lê em voz alta. Que eu hei de dar aos filhos. Deus tinha dado, eu vou dar a terra. Deus tinha dito, eu vou dar a terra para eles. Eles esqueceram a palavra de Deus e ouviram a palavra daqueles homens que estavam com medo, que duvidaram. Nunca deixe de ouvir a palavra de Deus, irmão. De acreditar naquilo que Deus falou. Amém? Não se meça pela palavra dos olhos, de outras pessoas, pelos olhos de outras pessoas. Se meça pela palavra de Deus. Eu sou, você já deve ter ouvido isso. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu tenho o que a palavra de Deus diz que eu tenho. Não vai dar tempo de eu ler, que eu já passei do meu horário. Mas depois na sua casa, leia o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Davi, jovem ainda. Ele vai até os irmãos dele, que eram soldados, para levar uma encomenda que o pai havia mandado entregar. Quando Davi chega, ele vê Golias afrontando os homens de Israel. Já fazia 40 dias que Golias fazia isso de manhã e de tarde. Ele ia até as fileiras dos homens de Israel, começava a gritar absurdos, ofensas, e começava a dizer, me dá um homem, eu quero um homem para lutar comigo. Ele devia falar outras coisas que não convém eu dizer aqui agora. Eu quero um homem, eu quero um macho, cadê alguém para lutar comigo? Dá-me um homem. E os homens de Israel ficavam com medo. Davi viu aquela cena e Davi disse, quem esse incircunciso filisteu pensa que é? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Eu vou lutar com ele. Você sabe que quando Davi estava falando isso, o irmão dele, Davi tinha um irmão mais velho, o Eliabe. Inclusive o Eliabe era aquele que o Samuel queria ungir e Deus não deixou. E o Eliabe chegou lá e falou, ei Davi, o que você está fazendo aqui? Mas você é mau mesmo, hein? Você largou nosso pai lá sozinho. A Bíblia diz, irmão, que Davi escutou Eliabe falando e disse, não tem motivo para você falar isso. Deixou entrar por um ouvido e sair. Tem pessoas que vão querer falar de você coisas que você não é. O problema é que você dá muita importância para a opinião de gente que não tem nada a ver. De gente que só quer atrasar você, atrapalhar você. Quem está entendendo, diga amém. De gente que está por baixo, está vendo você subir e quer te puxar para baixo também. Amém? Davi não deu bola para Eliabe, não. Vai lá e avisa o rei Saul que eu vou lutar com Golias. Levaram Davi até Saul. E quando Saul olhou para Davi, Saul não disse, glória a Deus, nós temos um Salvador. Não. Ele olhou para Davi e disse, ah, meu filho, contra esse gigante você não vai poder ir não. Não dá não. Você é muito jovem. E ele é muito grande, é muito forte. Começou a falar aquelas coisas, irmão. Se Davi tivesse ouvido Saul, Davi teria saído dali chorando, é verdade. Eu sou muito pequeno para enfrentar esse gigante. Não. Davi sabia da vida dele com Deus. Você tem que saber das coisas que Deus já falou com você, amém, irmão? Davi disse, olha rei, peraí, você não está entendendo. Eu estava lá no campo cuidando das ovelhas do meu pai e apareceu um leão. E eu matei o leão. Aí num outro dia apareceu um urso e eu matei o urso. Deus me livrou da mão do leão, me livrou da mão do urso, e ele vai me livrar da mão desse incircunciso filisteu. Você tem que saber quem é Deus na sua vida. Como eu faço para saber, pastor? Você sabe por aquilo que Deus falou com você. Amém? A palavra de Deus é a verdade. A verdade não é o que os outros pensam, o que os outros falam.
Você assiste lá na televisão, lá falando, quem não tem, como é que é? Quem não tem micro-ondas, quem não tem máquina de lavar é classe D. Aí você fica, eu sou classe D. Você não é classe D não, meu irmão. Você é um cidadão do reino do céu. Diga glória a Deus. Você é pobre, derrotado, sou nada, eu sou abençoado. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. Diga amém. Ah, mas vai ter crise no Brasil. O coronavírus tirou o emprego de todo mundo vai passar dificuldade. Aí você fica assistindo a televisão e você fica, ai meu Deus, eu vou passar necessidade. Vai nada, irmão. Você não é o que o jornal diz que você é o que a palavra diz que você é. A palavra diz que o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. A crise pode até chegar, meu irmão, mas na sua casa ela não vai bater, não. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga amém. Alguns podem até diminuir, mas nós vamos crescer. Quem toma posse dessa palavra e quem recebe? Amém? Então vamos orar. Fiquem de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Vamos lá, pessoal. De pé, todo mundo na fé. Deus já deu vitória. Levantem as mãos e diga assim, Senhor Deus. Com mais fé, diga, Senhor Deus, eu entrego ao Senhor a minha vida. Diga, consagro ao Senhor todos os meus dias. Diga, Pai, aonde eu pequei contra o Senhor. Diga, aonde não te obedeci, não fiz a tua vontade. Diga, me perdoa. Diga, limpa-me, lava-me com o sangue de Jesus. Diga assim, em nome do Senhor, eu entrego toda a minha vida. Diga, as minhas mãos erguidas representam a minha vida que eu ofereço, que eu entrego completamente ao Senhor, meu Deus. Abençoe as minhas mãos. Diga assim, meu Pai, coloca nelas o fogo, o poder do Senhor para destruir todo o mal em nome de Jesus. Agora coloque as mãos sobre a sua cabeça. Pai, eu uso o poder do Senhor agora. E eu ordeno a toda obra do diabo, saia dessa vida. Saia, demônio, agora, vai embora. Vai embora com o teu mal. Vai embora, demônio, com o teu sofrimento. Vai embora, demônio, que semeou nessa pessoa o medo, a dúvida, que até hoje fez ela acreditar que ela não iria conseguir, que ela não seria feliz, que ela não chegaria em lugar nenhum. Eu ordeno, vai embora. Vai embora! Espírito maligno, saia desta pessoa e leva com você a tua doença. Leva com você a sua dor, a sua enfermidade. Saia em nome de Jesus. Igreja, agora é hora de você levantar a sua voz, de você mandar esse mal embora, de você mandar o mal que está na tua casa sair, na tua família. Levante a sua voz agora e vai dizendo, sai da minha vida, mal. Sai do meu corpo, isso, manda embora. Manda embora, sai. Sai todo mal. Sai em nome de Jesus. Tudo que não presta, tire as mãos da cabeça. Manda embora a doença. Manda embora a miséria, maus pensamentos. Manda embora a tristeza, a depressão, a angústia, o pânico, o medo. Todo mal, vai embora. Sai em nome de Jesus. Levantem as mãos. Oh, glória a Deus. Você vai viver o melhor de Deus, meu irmão. O Senhor tem bênção para a sua vida agora. Quem crê, diga glória a Deus. Oh, aleluia. Levante as suas mãos e comece a adorar. Isso mesmo. Dá glória a Deus. Tudo que a palavra de Deus diz a seu respeito é verdade, meu irmão. E vai se cumprir em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, riri balalaba, siri balabalaba, candalaba, shuri balabalaba. Vamos dar glórias a Deus agora. Vamos adorar o Senhor.
Oh, de balaba shuri balabala canturi balaba shuri balabala balaba siri balabala balabala. Aleluia, 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 aleluia. Ribalaba shuri balabala candaraba siri balabala. Cadê a voz dos vencedores, dos campeões, daqueles que vão morar no céu? Meu irmão, o Senhor está tocando em você agora. Oh, ribalaba shuri balabala canturi balaba shuri balabala balabala. Oh, te adoramos, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Ribalaba ribalaba duribiri cantaraba shuri balabala. Te adoramos, Senhor. Bendito seja o teu nome para sempre. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa vitória. Tu és o Deus da nossa salvação. Operando, Senhor, meu Deus, ninguém impedirá. Oh, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nada vai impedir a obra de Deus na sua vida. Nada vai impedir os planos de Deus de se cumprirem. Se você crê, diga glória a Deus. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aleluia, haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Diga glória a Deus, diga obrigado, Senhor, diga a vitória é minha. Quem crê, diga glória a Deus. Quem crê, diga aleluia. E vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glória. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Amém? A vitória é sua. Quem crê, diga amém. Olha, você que está aí assistindo em casa, pela fé, receba a sua vitória. Lembre do que você ouviu hoje. A palavra de Deus é a verdade.